Olá! Vocês sabiam que são muitas as pessoas que não podem consumir leite e derivados? E outras tantas escolhem não consumir leite e derivados. Um público que cresce a cada dia. E é por isso que os profissionais da gastronomia precisam estar preparados para atendê-los. Eu sou a professora Elinete de Lima, professora de nutrição do campus Florianópolis Continente do IFSC. E eu sou Nicole Pelaez, professora de gastronomia, e nesse vídeo vamos falar sobre o preparo da tortinha de legumes com requeijão sem lácteos. Mas antes de iniciarmos a preparação, vamos contextualizar sobre o assunto. Você sabia que o Brasil é um grande produtor de leite? Ele ocupa a 4ª colocação em produção do leite, mundialmente falando. E o leite, apesar da polêmica, é um alimento riquíssimo nutricionalmente. É rico em proteínas, em sais minerais como cálcio, em vitaminas. E o leite faz parte do hábito alimentar de grande parte dos brasileiros. Mas não é todo mundo que pode consumir leite. Tem pessoas que têm alergia à proteína do leite e tem pessoas que são intolerantes à lactose, o açúcar do leite. Essas pessoas não possuem uma enzima, a chamada lactase, que faz a digestão desse açúcar, da lactose. Hoje em dia já dispomos no mercado um grande número de marcas de leites e de seus derivados, como queijo, requeijão, doce de leite, leite condensado, zero lactose. A indústria utiliza essa enzima lactase para fazer previamente a digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Esses produtos podem ser utilizados por pessoas que têm intolerância à lactose, mas não podem ser utilizados por pessoas que têm alergia à proteína do leite. Além dessas pessoas que não podem consumir leite e derivados, há aquelas que escolhem não consumir leite e derivados. De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira, no Brasil, 14% da população se declara vegetariana, dados de 2018. Isso significa que houve um aumento de 75% desde 2012, ou seja, quase 30 milhões de brasileiros são adeptos a essa rotina alimentar. Dados do Google Trends mostram um crescimento do volume de buscas pelo tema de 2 a 3 vezes ao ano, em relação ao ano anterior. Já a percepção do empresário no setor, conforme Folha de São Paulo, mostra um crescimento de 40% ao ano. E como se adaptar? Conhecendo, sobretudo, as principais técnicas que envolvem essa cozinha em particular. Então, o objetivo dessa aula é preparar produções sem leite e derivados lácteos. A nossa produção de hoje será a tortinha de legumes com requeijão sem lácteos. Ingredientes: farinha de linhaça, farinha de grão de bico, azeite de oliva, sal e água até dar o ponto. Então vamos lá. Nós temos a linhaça e agora misturamos a farinha de grão de bico, o azeite de oliva, que poderia ser trocado por óleo de soja não transgênico, uma pitada de sal. Você também poderia utilizar o óleo de girassol não transgênico. E agora, para finalizar, você dará o ponto utilizando a água, tá? Aos poucos, você acrescenta a água e mistura inicialmente com a mão, com a colher, desculpa, e depois finalizando com a mão. Vejam que nessa preparação não utilizamos nem manteiga, nem margarina, já que estamos em uma aula que envolve alergia ao leite e intolerância à lactose. E o resultado final é esse: a massa deve ficar homogênea. Então, para abrir a massa, você precisará de um rolo
de massa e envolver a tua tábua de manipulação com um filme plástico. Você estende a massa e vai utilizar um ramequim num tamanho maior da forminha que você está utilizando, para facilitar a colocação. Eu estou utilizando uma forminha pequena com fundo removível, mas eu teria outras opções de utilização, depende do teu objetivo final em relação à estética dessa preparação. Mas vamos lá. Aqui eu comecei já a colocar, tá? Eu coloco, me certifico que eu tenho uma base, né? Uma base para essa produção, e no final eu utilizo uma faca para que as laterais dessa base estejam homogêneas e suportem a colocação do recheio. Para o recheio, utilizamos uma base de um refogado de cebola, alho e acrescentamos couve-flor, brócolis e cenoura. Mas eu poderia utilizar outros legumes, alho poró, poderia utilizar cogumelos, enfim, aqui vai da criatividade do profissional de cozinha de variar essas opções. Para fazer o requeijão, você precisará castanha de caju crua e que deve ser demolhada durante no mínimo 8 horas. Esse é o resultado final da demolhagem. Então, castanha de caju demolhada, água, alho, salsinha, cúrcuma, azeite de oliva, sal e pimenta do reino. Depois de você separar os ingredientes da mise en place, você utilizará o liquidificador e colocará a castanha de caju demolhada, a água, o alho, a salsinha, o azeite de oliva, uma, duas pitadas de cúrcuma, depende da coloração que você deseja, e sal a gosto, 2 pitadas. Além, é claro, de uma pimenta do reino em pó, moída na hora. Bater no liquidificador durante 5 minutos até que os ingredientes se homogeneizem com o creme. Então, o resultado final do requeijão é esse. Vejam que após ser batido no liquidificador, ele fica bastante homogêneo. É esse o resultado esperado. É interessante vocês perceberem que essa mesma preparação poderia ser utilizada como substituto para maionese, creme de leite ou até para preparações doces, eliminando no caso o sal, a cúrcuma e o alho. Então vamos montar. Então eu vou pegar aquela forminha que eu já coloquei a massa, vou acrescentar um pouquinho do recheio e em seguida eu coloco o meu requeijão sem lácteos. E agora forno a 180 graus em torno de 20 minutos. Então, existem 2 opções. A primeira, eu assar todos os ingredientes, e a segunda, eu servir crua. Tá? É o mesmo formato. Eu vou montar conforme já foi montado. Mas nesse momento eu vou servi-la crua. Correto? Então essas são as 3 possibilidades de decoração da tortinha de legumes com requeijão sem lácteos. Não se esqueçam, essa base hoje nós utilizamos farinha de linhaça e grão de bico, mas existe uma série de outras possibilidades de utilização. Farinha de arroz,
farinha de trigo integral e até mesmo trigo, além das próprias farinhas e oleaginosas. O importante é vocês saberem que restrição estamos trabalhando. No caso hoje, eu poderia tranquilamente utilizar a farinha de trigo, já que a nossa restrição é alergia ao leite e intolerância à lactose. Nessa aqui, eu utilizei um chiffonade de couve, frita por imersão, cúrcuma e floretes de brócolis e couve-flor. Vejam que nessa opção a tortinha foi assada. Também coloquei uma pimenta biquinho que não tem tanta pungência, então ela pode ser utilizada na decoração. Essa outra possibilidade também foi utilizada a pimenta biquinho e aqui a geleia da própria pimenta, tá? Como um elemento decorativo ou pode ser acompanhada essa torta com essa geleia, correto? Essa preparação também foi coccionada no forno. Já essa aqui, ela tá crua, tá? Eu só assei a base dela e coloquei o recheio e o requeijão sem lácteos. Então essas são as 3 possibilidades de decoração que eu poderia fazer utilizando essa mesma preparação. Não se esqueçam, após a finalização, após a cocção de qualquer produto, você deve manipular, principalmente no processo de decoração, utilizando luvas. Esse é um produto que pode ser considerado inclusivo, porque ele atende alérgicos à proteína do leite, intolerantes à lactose, vegetarianos restritos, mas também pode ser servido para diabéticos, para hipertensos e para celíacos, desde que tomemos cuidado de evitar a contaminação cruzada por glúten durante o preparo.